Senhoras e senhores telespectadores, é com muita satisfação que nós voltamos com o nosso programa Você Sabia? E hoje nós tivemos uma rara oportunidade de conseguir trazer até as nossas câmeras a psicóloga de empresas Sílvia Vargas. É uma conterrânea nossa que já percorre o Rio Grande do Sul no seu trabalho, e ela vai ter uma oportunidade de dizer e explicar o que faz uma psicóloga ligada ao setor empresarial, envolvendo todos os seus funcionários e participando das melhoras possíveis em benefício do trabalho do empresário. Sílvia Vargas, é um prazer te ter aqui. E eu gostaria de que tu desse uma conversazinha pequena, assim, do que é ser psicóloga de empresa. Muito bem, seu Oswaldo, agradeço pela oportunidade, é uma grande satisfação estar aqui. Cumprimento todos os telespectadores. E bem, o que uma psicóloga faz hoje dentro de uma empresa? O trabalho do psicólogo hoje dentro de uma empresa é poder assessorar as lideranças, os executivos, a tomarem as melhores decisões, tendo em vista o seu negócio. Hoje as empresas elas são formadas por pessoas e a gente sabe que pessoas precisam de atenção, precisam realizar seus objetivos. E a psicologia vem no sentido de poder atender estas demandas. O profissional estar bem colocado dentro da empresa, podendo desenvolver-se profissionalmente, e a empresa também tendo pessoas comprometidas e focadas naquilo que a empresa precisa das pessoas. Nós conversamos aí na antessala e a senhora nos disse uma palavra que eu não entendia o que é essa palavra e o que significa isso e o que se faz. E eu pergunto então, o que é coaching? Que a senhora falou bastante comigo sobre esse assunto. O que é o coaching? O coaching hoje é uma ferramenta muito utilizada para desenvolver pessoas, para desenvolver lideranças, para desenvolver equipes de trabalho. O coaching, para a gente explicar de uma forma mais didática, a gente pode pensar que é um processo, seu Oswaldo. Um processo onde a gente vai definir competências que as pessoas desejam desenvolver, e essas competências elas vão ser conquistadas através de um plano de ação. E este plano de ação vai fazer com que a pessoa atinja suas metas, seus resultados, que ela tenha um desempenho diferenciado dentro da empresa. E esse trabalho envolve todas as pessoas da empresa ou determinados grupos? Seu Oswaldo, vai depender muito de qual é a demanda da empresa. Por exemplo, tem empresas que muitas vezes chamam a consultoria e dizem assim: Sílvia, eu preciso desenvolver as minhas lideranças. Então, o trabalho de coaching vai ser desenvolvido com as lideranças. Tem empresas que vão chamar a consultoria para desenvolver equipes. Então, o coaching vai ser desenvolvido naquela equipe de trabalho que tem uma necessidade que precisa ser desenvolvida. Então, depende muito do objetivo da empresa. E dentro da psicologia, como é que surgiu o coaching? Seu Oswaldo, o coaching é até interessante a gente explicar que o coaching é uma metodologia que surgiu nos Estados Unidos, mas tem uma história interessante um pouco antes disso. O coaching, ele é uma palavra inglesa, como eu coloquei, só que ele tem origem na Hungria. É uma palavra húngara, se a gente for, colocar, que significa coxi. E a tradução da palavra coxi, lá na Hungria, significa carruagem. O que é carruagem? É um meio de transporte que levava pessoas de um lugar para o outro. Tem também uma outra história que nos diz que coxi era aquela pessoa que ia dentro da carruagem e que lia histórias para as crianças que elas precisavam saber. Então ela foi, traduzida para o inglês como coach, que hoje a gente escuta muito que é treinador, que é a pessoa que desenvolve equipes, que desenvolve pessoas.
Tem também, seu Oswaldo, que é importante a gente colocar, lá 1813, mais ou menos, em Oxford, né, nos Estados Unidos, alunos que não conseguiam passar normalmente na época da faculdade, eles precisavam fazer um reforço. E os coach eram aqueles professores que treinavam então essas pessoas para poderem passar de ano. Quando que essa palavra chega no mundo dos negócios? Porque o coaching hoje ele é aplicado dentro de empresas. Ele chega no mundo dos negócios pela década de 60, também nos Estados Unidos, onde grandes empresas precisavam ter resultados melhores em função de resultados do seu negócio. O que acontece nessa época? Grandes executivos que já tinham bastante tempo de empresas são demitidos. Só que quando essas pessoas são demitidas, a empresa se dá conta que ela perde a técnica, ela perde conhecimento. Então ela vai buscar esses executivos que foram demitidos e são contratados como consultores. Outra empresa que aproveita a oportunidade da demissão, se eu entendi bem. A mesma empresa. Ou a mesma pega de novo. Demitem aquelas pessoas que já tinham bastante tempo de empresa e contrata como sendo um consultor. Vem cá que agora tu vai passar todo o teu conhecimento para a equipe que ficou trabalhando. Mas e por que ele faz a demissão? Por causa do seu resultado na época. Eles viam essas pessoas como pessoas que tinham já salários altos e eles precisavam rever os seus resultados. Então essa foi a demanda que aconteceu naquela época. Então essas pessoas foram demitidas e recontratadas como consultores para vir e realmente resolver algo específico do negócio. Então eles viram isso como uma forma de diminuição de custo. Só que tem um outro detalhe também, seu Oswaldo. Quando essas pessoas foram demitidas, eles contrataram novos líderes. Só que esses líderes não tinham todo o preparo para conduzir um negócio. Então, nesse sentido que essas pessoas vêm também para subsidiar essa falta. Mas aí é um problema trabalhista, né? Eles podem demitir e readmitir logo em seguida? Como consultor, sim, se são pessoas que têm, né, toda... Mas eles admitem com salário... Foram demitidos por o salário ser muito alto. Isso. Eles vão readmitir com salário menor? Como consultores, sim, porque aí essa pessoa precisa ter uma empresa de trabalho. Ah, tem que ser uma... Ela precisa constituir juridicamente uma empresa. Ela entra com uma empresa terceirizada dentro do trabalho e dentro para mim. Então o coaching ele teve esse início. Pessoas que tinham um conhecimento X e que vinham para subsidiar essa falta em função de que pessoas que detinham muito conhecimento da empresa foram demitidos. E ao iniciar o trabalho numa empresa, ela vai prestar o serviço para a empresa X, qual é o procedimento que o psicólogo faz para chegar a um determinado fim? Seu Oswaldo, então assim, o primeiro passo do processo de coaching é exatamente identificar bem com a empresa qual é a sua necessidade. Qual é o gap que ela tem ali no seu ambiente de trabalho e que precisa ser reforçado. Então, por isso que a gente diz que o coaching ele é um processo. É um processo porque ele tem início, ele tem meio e tem fim. O que significa a gente dizer isso? A gente vai definir um objetivo muito claro, que vai estar claro para o profissional que vai desenvolver o trabalho, vai estar claro para a empresa e vai estar claro para as pessoas que vão participar do processo de coaching. E isso, então, é muito bem estruturado e focado em ações, seu Oswaldo. Ações que vão trazer resultado para atender aquela demanda da empresa. E quem pode fazer o coaching? Seu Oswaldo, o coaching hoje pode ser feito por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que deseja performar melhor, ter um desempenho melhor, querer ser uma pessoa melhor, querer ter uma nova carreira de trabalho. Então, qualquer pessoa que deseja realmente colocar o seu melhor em prática. A única questão que a gente precisa frisar nesse momento é o seguinte: é um processo que depende muito da vontade e da iniciativa da pessoa.
Porque o coaching, ele vai fazer o seguinte, seu Oswaldo, ele jamais vai chegar e vai dizer assim, faça desta forma. O processo, ele é diferente. O coaching, ele vai investigar assim, o que você quer? O que você deseja? E através deste desejo, desta vontade, deste sonho da pessoa, é que vai se estabelecer todo o processo. Porque a gente diz o seguinte em psicologia, seu Oswaldo, tudo aquilo que parte da pessoa, que é aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, a pessoa se apaixona. É diferente de chegar alguém de fora e dizer, faz assim. Quer dizer que o trabalho, então, tem muita modalidade, né? Diferenças na ação do psicólogo junto ao cliente. Exato. A gente pode pensar em modalidades de coaching da seguinte forma. Existe hoje o coaching de executivos, que é um processo, então, voltado para pessoas que hoje assumem a posição de diretoria numa empresa, uma posição de vice-presidente, né? Pessoas que realmente têm uma posição diferenciada dentro da empresa. Então, o processo vai ser focado neste trabalho que a pessoa desenvolve, em competências estratégicas, aquilo que a pessoa ainda precisa vir adquirir em termos de resultado. Outra modalidade de coaching é o coaching de lideranças. Coaching de lideranças, a gente foca o quê? O que essa liderança ainda precisa desenvolver para que ela atinja seus resultados? E via de regra, seu Oswaldo, o que a gente tem visto no coaching de lideranças é o seguinte, muitas vezes o líder está preparado tecnicamente, ele conhece o seu trabalho, ele sabe o que ele precisa fazer, agora ele tem dificuldade no relacionamento com as pessoas. E hoje a gente sabe que a posição de liderança, ela é muito mais forte no aspecto relacional, no aspecto com as pessoas. Porque o líder, ele vai ter resultados a partir do momento que a sua equipe estiver muito bem preparada. E para isso ele precisa saber lidar com as pessoas. Então a gente costuma dizer que o coaching de lideranças, ele é muito focado na questão da inteligência emocional, que é a gente saber lidar com as minhas dificuldades, com as minhas potencialidades e poder me relacionar com as pessoas, influenciando elas para que elas façam o seu trabalho da melhor forma. Ótimo. Conclui, pode concluir. Outra modalidade, seu Oswaldo, bem importante de ser colocado, é o coaching de carreira, que é uma pessoa que assim, hoje, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho, mas eu não estou muito feliz nesse trabalho. E eu tenho um outro desejo, eu tenho uma outra ambição. Então, o coaching de carreira vai ajudar a pessoa a descobrir, bom, o que é isso que você quer fazer? E a outra modalidade de coaching também é o coaching de sucessão, seu Oswaldo, que geralmente acontece em empresas familiares, onde a empresa ela foi formada por uma pessoa da família e que hoje ela precisa ter pessoas preparadas para que o seu negócio continue no futuro. Então, esse coaching de sucessão vai ajudar a empresa a definir quem são as pessoas que têm competência para tocar o negócio. Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa e logo em seguida nós voltamos para prosseguir com o assunto. As informações atuais da sua cidade, região e país associados à boa música, entrevistas, notícias culturais, dicas, promoções, tudo em uma única rádio. Com um estilo igual a você, diferente.